E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Beatriz Machado e eu te ajudo a se comunicar com mais segurança para atingir seus objetivos de carreira. Tive um BOzinho na firma, acabei atrasando quase 20 minutos, quase 20 minutos o horário da nossa live, mas vai dar tudo certo. Hoje eu vou falar com vocês sobre quem você pensa que é. É uma pergunta que a gente não quer escutar, porque, né, quem eu penso que eu sou, eu sou eu. Mas muitas vezes a gente mesmo não pensa em quem a gente pensa que a gente é. E isso é muito importante para garantir uma comunicação mais segura pra gente. Deixa eu mandar a live aqui pro pessoal assistir, que eu acho que pode ser bem legal para todo mundo acompanhar. Vamos lá. Ótimo. Bom, vou começar aqui o conteúdo, minha colinha básica. Então, assim, quando a gente pensa, né? Quando a gente escuta essa pergunta, na verdade, quem você pensa que é? Muitas vezes a gente espera, a gente quer responder, na verdade, com o que status a gente tem. O que a gente faz? E aí, quando alguém pergunta isso pra gente, que é subordinado ainda dentro de uma organização, que não tem um grande título, a gente fica com aquela sensação de eu não sou ninguém. Eu não sou CMO, eu não sou presidente, eu não sou empresário, eu não sou autor, eu não sou influenciador, eu não sou nenhuma dessas coisas, eu sou um mero analista, eu sou um mero coordenador dentro dessa empresona deste tamanho. Só que a gente precisa começar a entender que cada vez menos esses grandes títulos, esses grandes cargos, esses grandes crachás vão fazer sentido na nossa carreira. Por quê? Em um mundo no qual você tem robôs, inteligência artificial, uma série de tecnologias que solucionam problemas de forma muito mais eficiente do que nós, seres humanos, o que a gente vai precisar valorizar cada vez mais quando alguém pergunta pra gente quem você pensa que é quais habilidades você tem, quais problemas você soluciona, qual o seu histórico de experiência e o que essas experiências fazem com que você tenha como perspectiva de mundo. Que diferencial você pode trazer para essa organização, para esse espaço no qual você está pertencendo? Oiê! Obrigada, Milton, muito fofo. Um beijo pro Antônio, ele é o bebê mais fofo do mundo. Eu sempre falo isso pra Rai. Enfim, a gente precisa começar a entender que é cada vez menos sobre crachá, é cada vez menos sobre títulos e cada vez mais sobre que trajetória você tem, o que você carrega na sua bagagem que pode nos ajudar aqui. Uma coisa que me trouxe muito essa reflexão, e aí eu vou contar um pouco da minha experiência, é que quando eu comecei a conhecer branding pessoal, quando eu comecei a participar mais de eventos e de fóruns em que se discutia branding pessoal, eu olhava para o lado e eu só via empreendedores, eu só via profissionais autônomos, então advogados, dentistas, pessoas que, enfim, arquitetos, atores, atrizes que trabalham muito o próprio nome já historicamente, ou realmente pessoas que eram donas de loja, muitos psicólogos também, ou donos de loja, donos de empresas que estavam querendo humanizar a própria empresa através da própria imagem. E aí eu ficava intrigada, porque eu falava, não existe aqui pessoas assim como eu, que trabalham em grandes organizações, são bons profissionais, trabalham em grandes organizações e querem trabalhar sua marca pessoal e querem colocar para o mundo aquilo que elas são, independente do título que alguém deu para elas. Porque não é natural pra gente pensar nisso quando a gente está dentro das empresas. O que eu gosto de trazer como reflexão não é culpa nossa.
da gente ainda não ter esse ímpeto natural de querer mostrar a nossa cara como profissional no mercado, porque o sistema como um todo, as organizações como um todo não incentivam isso. Nunca incentivaram, na verdade. Porque se você é um bom recurso, um recurso que me traz resultados, eu quero bem é que você fique quietinho aqui dentro da minha empresa. Eu não quero que você fique por aí se mostrando para o mundo, aparecendo para o mundo, para vir uma outra organização e te fisgar de mim, e te fazer uma proposta mais interessante e você sair e eu ter um problema. Não só de falta de recurso, mas também de não ter o retorno de todo o investimento que eu fiz em você, em treinamentos, enfim, qualidade de vida, bem-estar aqui dentro dessa organização. Então a lógica sempre foi prego que se destaca é martelado. Para as organizações fica pianinho, faz o teu trabalho, no máximo que você pode fazer é aparecer aqui internamente na organização, falar das coisas que você faz, apresentar os seus resultados aqui dentro da organização para todo mundo, mas para fora você fica bem quietinho, porque senão você vai ser mal interpretado. Ninguém quer um profissional de marketing saindo por aí falando, olha, eu sou um profissional de marketing incrível, olha os meus resultados, olha tudo que eu leio, olha tudo que eu vejo. E aí, né, que risco essa empresa vai se expor se ela incentivar isso para os funcionários? Mas o que eu quero dizer para vocês isso é um pensamento que ainda perdura. Eu acho que a gente não dá pra gente ser ingênuo aqui e falar que não, isso é coisa do passado, ninguém pensa mais assim. Infelizmente, muitas organizações e muitas pessoas dentro das organizações ainda pensam assim, mas dado os sinais de futuro que quem fala sobre o futuro do trabalho, eu que leio bastante sobre o futuro do trabalho, dado esses sinais que a gente já consegue perceber, esse é um pensamento que vai ficar para trás. Esse é um pensamento que vai fazer cada vez menos sentido. Sabe por quê? Porque as organizações elas vão começar a entender que estruturalmente talvez faça mais sentido ela não ter esse funcionário ali como propriedade dela. Ela ter aquele funcionário ali ocupando aquele espaço que ela tem o tempo todo. Quando a gente fala da gig economy, existe uma discussão bastante polarizada com relação à gig economy, que é essa economia da empregabilidade, não do emprego, né? De você ter uma necessidade, ter alguém que atende essa necessidade, você faz o encontro entre essas duas forças e depois não necessariamente elas têm uma relação. Existe uma discussão muito polarizada porque grande parte das profissões que estão se dando dessa forma de eu faço um serviço on demand e depois, né, sob demanda e depois eu não tenho mais obrigatoriedade com você, geralmente está acontecendo com pessoas que têm menos acesso, que têm menos recursos. Então é o Rappi, é o iFood, é o Uber. E essas pessoas, elas têm ali duas forças que exploram ela. Então a concorrência e essa organização tentando ganhar mais dinheiro. Ela não tem muitos direitos, essa pessoa não tem seguro-desemprego, não tem plano de saúde, não tem, enfim, nada dessas coisas. Então a discussão fica, poxa, até quando esse trabalho sob demanda não é ruim para a força de trabalho, não é ruim para a mão de obra, para os trabalhadores. Mas, por outro lado, existe uma discussão que não está acontecendo nessa camada da sociedade, que é uma discussão que está acontecendo numa camada mais alta da sociedade, vamos chamar assim, ou, enfim, numa camada mais abastada de dinheiro, que é as grandes organizações, quando elas começarem a entender a gig economy, o que elas vão fazer? Elas vão falar, cara, eu tenho um problema aqui que precisa ser solucionado, eu tenho um projeto que precisa ser solucionado, eu vou olhar no mercado qual é o melhor recurso que tem mais experiência com relação a isso e eu vou trazer ele aqui para ser extremamente bem pago para fazer esse processo que eu preciso que seja feito. Mas eu também não preciso me comprometer com esse cara, porque a partir do momento que ele tem um projeto para fazer, com começo, meio e fim, ele vem e faz, eu não preciso mais ficar gastando dinheiro. Eu resolvi o problema. E aí, a tendência é que o mercado gire dessa forma. É que talvez você seja um profissional, no meu caso, né, vou dar o meu exemplo, você seja um profissional muito bom de construção de marca, muito bom de branding,
E aí eu vou estar fazendo um projeto para a marca X, para a marca Y, para a marca Z ao mesmo tempo, atendendo ali aquelas demandas, fazendo aquilo que eu sou boa para diversas frentes, sem compromisso com nenhuma empresa, né? Sem o CLT. Também existe o lado negativo. Talvez eu não tenha seguro-desemprego, talvez eu não tenha seguro de saúde, talvez eu não tenha plano de, enfim, de seguro de vida, nada dessas coisas. Que isso é um lado bom da CLT. Mas, por outro lado, eu posso escalar os meus ganhos. Eu garanto que nas minhas atividades diárias, muito provavelmente eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou boa, eu vou me sentir muito mais satisfeita. Então, quando a gente eleva o nível de consciência com relação aos benefícios que a gig economy pode trazer pra gente, a gente tem que entender que a necessidade de um profissional se entender como marca, se posicionar no mercado fortemente, sem um crachá, vai ser a mesma necessidade de um empreendedor, vai ser a mesma necessidade de um profissional autônomo. Vai ser, oi, eu que atrasei, mãe. Talvez você tivesse se programado para entrar às 7h30, mas eu tive um percalço, acabei entrando quase 7:50, fica tranquila, eu baguncei mesmo os horários. Mas como eu ia dizendo, a gente vai precisar entender que talvez eu vou ter que ser a profissional marqueteira. Da mesma forma que a Maria é a profissional psicóloga, eu vou ser a profissional de marketing, você vai ser o profissional de finanças, o profissional de RH vai ser o profissional de RH. Todos no mercado, todos disponíveis, todos trabalhando por projetos de forma muito flexível, podendo escalar os seus ganhos e talvez tendo que ser um pouco mais organizados financeiramente, um pouco mais conscientes, a partir de serviços que hoje as empresas oferecem como benefícios. Então, eu queria só eu sei que talvez a conversa tenha ficado um pouco complexa, talvez, dei um conceito aqui para vocês, que é o conceito de gig economy, mas é porque eu realmente acredito que o futuro caminha para isso. É a mesma conversa de sustentabilidade. Até, 10 anos atrás, a conversa de sustentabilidade era uma conversa by the way, como a gente diz, era uma conversa que eu tenho aqui o meu negócio e by the way eu sou sustentável. Eu tenho aqui o meu, né, aquilo que eu entrego, os produtos que eu fabrico e by the way eu também ajudo uma instituição que planta árvores. Atualmente, o movimento que a gente vê de desenvolvimento de sustentabilidade se você não for sustentável, seu valor de mercado cai. Então, as empresas, elas não estão mais no eu sou by the way sustentável. A gente vê uma discussão gigantesca sobre o que a gente chama de ESG surgindo, que são as práticas sustentáveis da organização, que é um tipo de prática que os investidores estão olhando para definir o valor de mercado daquela empresa. Então, o paralelo que eu estou fazendo é esse. Da mesma forma que a sustentabilidade passa de um anexo, de uma legalzice, ela se torna essencial para que aquele negócio se sustente no mercado, seja valorizado no mercado. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer no que diz respeito à flexibilização das posições. Hoje, uma empresa que tem posições flexíveis é uma legalzice. A gente pode trazer um profissional aqui do mercado, um freela para fazer alguma coisa pra gente, para um projeto específico, para um projeto que exige mais criatividade, para um projeto que exige um pouco mais de inovação, mas a tendência é que daqui a alguns anos, se você não for flexível, talvez você não tenha o melhor retorno financeiro na organização, talvez você não seja uma organização tão criativa, tão inovadora, porque não vai ser um projeto criativo que você tem que ter, não é um projeto inovador que você tem que ter, são todos. O que se diz atualmente é que todas as empresas, de alguma forma no futuro, se tornarão empresas de tecnologia. Então, se você está falando de empresas de tecnologia, em que você vai ter cada vez mais sistemas, cada vez mais robôs, cada vez mais inteligência artificial, a humanidade das pessoas vai ser cada vez mais valorizada. E o que é a humanidade que eu estou chamando? É a criatividade, é a capacidade de resolver problemas complexos, é o pensamento crítico, é a comunicação. Então a gente precisa olhar para esse panorama e entender: eu sou uma pessoa jovem,
eu tenho uma carreira ainda, né? Eu tô ali chegando perto dos meus 10 anos de carreira, são os primeiros 10 anos da minha carreira. Provavelmente daqui a 10 anos eu vou estar no mercado. Provavelmente daqui a 20 anos eu vou estar no mercado. Então, o que eu preciso começar a fazer hoje para ser uma profissional que vai conseguir estar encaixada no mercado nesse novo contexto, nessa nova forma de trabalho? O que eu digo para você é, você precisa entender quem você pensa que é. Quem é você na fila do pão? Para você conseguir comunicar isso e garantir que você vai conseguir se posicionar nesse mercado flexível, nesses projetos mais dinâmicos. Beleza? Falei bastante, né? Tô empolgada hoje, gente. Me inspirei. Vamos lá. Eu acho que uma coisa que é legal de tangibilizar para vocês é que você, né, eu falei bastante sobre futuro, falei sobre coisas, né, previsões para daqui a 10 anos. Eu acho que assim como aconteceu uma pandemia agora, que catalisou, ou seja, acelerou o processo de trabalho remoto, nada impede que alguma coisa vai acontecer nos próximos 5 anos, que isso que eu tô falando para vocês sobre trabalhos flexíveis, trabalhos por projetos, também possa ser acelerado. Então, a gente precisa também ter uma visão de que, eu tenho 10 anos para fazer isso. Não, isso já acontece hoje. Eu vou dar exemplo da empresa na qual eu trabalho. 2 exemplos. O primeiro deles é, hoje, a empresa ela tá valorizando e buscando aumentar os dados, os índices de diversidade, de diversas formas, por diversas frentes. Mas existe uma diferença entre você ter diversidade estatística, ou seja, eu tenho estatisticamente 50% homens, 50% mulheres em posições de liderança, eu tenho estatisticamente 30% do meu pessoal que é negro, enfim, isso é estatística. O outro lado é o quanto a diversidade realmente se torna uma vantagem competitiva dentro da sua empresa. Porque se você tem uma mulher na liderança, mas ela não se sente à vontade, ela não se sente tranquila para trazer o ponto de vista dela e, de fato, fazer com que as ações daquela organização atendam a homens e a mulheres, a diversidade ficou só na estatística. Ela ficou só ali no Excel, só no reporte que você manda para o mercado. O benefício, a vantagem competitiva que a organização tem ao conseguir ser mais diversa não está acontecendo porque as dinâmicas sociais daquela empresa não permitem isso. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa incentivar a conversa dentro da organização, você precisa incentivar a troca. E talvez essa troca acontecendo não nos momentos cruciais, ali na mesa de decisão, na reunião mais crítica de planejamento estratégico. Não, você precisa criar espaços ali em que aquelas pessoas possam trocar até informalmente. Você precisa trazer pessoas de fora, consultores, pensadores, para fazer palestras para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas consigam, olha essa perspectiva que interessante, talvez ela que é mulher e que é minha par, passe por isso. E aí você vai gerando empatia nessas pessoas que estão ali trocando informação todos os dias e que são tão diferentes. Tá, B, mas o que isso tem a ver com eu entender quem eu penso que eu sou, quem sou eu na fila do pão? Hoje, na empresa em que eu trabalho, existe uma coisa que se chama grupos de afinidade. Então, quem provoca essas conversas informais, essas trocas, esses espaços de empatia, são pessoas que fazem parte desse grupo de afinidade, ou seja, tem um grupo de mulheres do qual eu fiz parte no ano passado, esse ano eu tô um pouco ausente porque agora eu tô num outro grupo, que é um grupo de bem-estar, mas tem um grupo de mulheres, tem um grupo de pessoas negras, tem um grupo de pessoas LGBTQIA+, tem um grupo de homens, tem um grupo de pessoas com deficiência. E aí, essas pessoas
elas estão se colocando na organização como profissionais negros. E elas estão trazendo a pauta para dentro da organização. Elas estão compartilhando os valores que uma pessoa negra tem a partir do seu contexto social, a partir do seu contexto racial, do seu histórico, para dentro da organização. Além de o analista financeiro, o cara que faz parte desse coletivo, ele também se torna o porta-voz desse grupo de diversidade. Ou seja, ele passa a ser visto não somente pelo cargo que ele ocupa, que geralmente é o que acontece. Ele passa a ser visto por uma característica dele, por uma perspectiva profissional que ele tem a partir da origem dele, ou a partir da orientação sexual dele, ou a partir do gênero dele, ou enfim, né? Eu nunca sei se eu tô falando a coisa certa, tá, gente? Se alguém tá vendo aqui, eu falei alguma besteira com relação a isso, por favor, me corrijam. Mas essa é a ideia, você começa a se descolar do crachá para algumas conversas, para algumas coisas, mesmo dentro da organização. E aí, se você não sabe o que você defende, se você não tem consciência de qual é essa agenda que faz sentido para você, você não consegue se colocar nesses grupos de afinidade, você não consegue começar a criar essa reputação para você. Você precisa saber quem você pensa que é. Porque tudo isso já existe. Isso existe na empresa que eu trabalho. Se não existe na empresa que você trabalha, talvez você possa sugerir. Porque é muito bacana. Pode trazer benefícios realmente de vantagem competitiva com relação à diversidade. Um outro exemplo que também é real, está acontecendo hoje na empresa em que eu trabalho, é uma iniciativa de trabalhos flexíveis. E de trabalhos flexíveis no sentido de, hoje eu sou a Beatriz, eu sou coordenadora de marketing da marca Omo, como vocês sabem, mas se eu quiser fazer um projeto de tecnologia para fábrica, eu posso. A fábrica vai colocar lá um edital, falar, a gente tem um projeto de tecnologia que a gente precisa de pessoas com tais e tais e tais habilidades, tais e tais e tais características, se você se encaixar, se você acha que você pode contribuir, se inscreve e você vai trabalhar com a gente. Não é nada de marketing, eu vou responder para uma pessoa que não necessariamente é minha chefe direta, eu vou entender a realidade de um local de trabalho que não é o meu local de trabalho. Eu trabalho para uma indústria, mas eu não trabalho na fábrica, fui algumas vezes para a fábrica, mas não faz parte dos meus conhecimentos. Mas, devido às minhas características, talvez de curiosidade, criatividade, inovação, planejamento estratégico, eu posso fazer um projeto para a fábrica com as minhas habilidades, não necessariamente com o meu crachá, não necessariamente com o meu cargo, com a cadeira na qual eu estou sentada. Então, eu quis trazer esses exemplos para demonstrar gig economy, daqui a 10 anos, vai ser uma realidade talvez muito mais presente no nosso dia a dia. Mas esses projetos, essas ações que já existem hoje na empresa em que eu trabalho e em diversas outras empresas, são sinais desse futuro. São sinais de que esse futuro vai acontecer e a gente precisa se preparar hoje para que a gente esteja bem posicionado no mercado no futuro. Tá bom? B, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, muito legal, bacana essas ideias, essas coisas de futuro, mas assim, eu acho que na minha empresa, se eu fizer isso, eu posso ser podado pelo meu chefe. Eu acho que o meu chefe vai achar que eu tô tentando fazer xixi fora do pinico, que eu tô tentando me mostrar pro mercado pra ser promovido em outra empresa. Eu acho que assim, não vai ser legal. Primeira coisa, observe a cultura da sua empresa. Eu não posso aqui ser irresponsável e dizer pra você, sai mesmo, faz mesmo, coloca pra fora, ninguém tem nada a ver com o que você faz das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã. Porque muitas vezes pega mal e você pode realmente estar comprometendo o seu ganha-pão, pode estar comprometendo
a carreira que você está construindo. Observa a cultura da sua empresa. A cultura da minha empresa é fechada. A cultura da minha empresa, aparentemente, eu já vi outros casos, não aceita bem isso. Faz sentido, então, você estar nessa empresa? Se você tem essa vontade de se colocar no mercado como um profissional mais proativo, um profissional mais protagonista, um profissional independente da sua empresa, o seu sobrenome não é o sobrenome da sua empresa, o seu sobrenome é o seu sobrenome, o que você faz é o que você faz, não o seu cargo, talvez não faça sentido mais essa cultura para você. E aí, talvez realmente faça sentido você começar a se colocar para buscar uma nova oportunidade. E aí eu tô falando, você não precisa vir aqui no Instagram e ficar gritando aos quatro ventos, não. Eu tô falando de post de LinkedIn, eu tô falando de conversas, rede de networking, participar de grupos, né? Agora a gente tem meetups e meetups virtuais, então participar de grupos de discussão da sua área de atuação, se colocar mesmo no mercado sem gritar aos quatro ventos, mas para que você possa ir para uma organização em que você possa ser esse profissional mais empoderado. A cultura é aberta. Não, a cultura não é fechada, não acho que eu me daria mal. Inclusive, o meu chefe faz isso, ele dá palestras em outros lugares, ele posta algumas coisas no LinkedIn. Eu acho que seria bem aceito. Então vai, começa. Eu fiz uma live que eu falei com o Fernando Barra, do Meu Emprego Sumiu, e foi muito legal. Ele falou, o importante é começar, do jeito que der. Começa a se colocar como um profissional independente no mercado. As pessoas podem saber que você trabalha para aquela empresa, mas não se fia naquela empresa para você ser valorizado, entendeu? Eu, por exemplo, eu não me fio no nome da minha empresa para comprovar que eu sou uma profissional valorizada, que eu sou uma profissional interessante. Muito pelo contrário, eu quero construir o meu nome, investir no meu nome como profissional de branding. Então, a gente começa a fazer essas distinções e isso pode ser muito benéfico para você. Não precisa ter medo. A partir do momento que você observou a cultura e você entendeu, começa aos pouquinhos. Troca com as pessoas, troca com o seu chefe. Eu não acho que você precise pedir permissão, mas, por exemplo, tá com medo, vai com medo mesmo. É isso aí, esse é meu lema. Mas eu não acho que você precise pedir permissão. Claro, você precisa fazer as coisas no espectro ético. Ou seja, se eu trabalhasse numa agência que vende estratégias de branding e eu venho para a internet vender estratégias de branding, eu tô me tornando uma competidora da minha empresa. Isso é antiético. Então, não é sobre isso. Mas, se dentro da tua área de atuação, assim como eu, você encontra uma rota na qual você consegue se construir como profissional e uma coisa ajuda a outra de certa forma, mas não compete, eu acho que você não precisa necessariamente pedir permissão e você pode fazer com muita parcimônia, no seu tempo, no seu ritmo, mas se colocar como um profissional bacana no mercado. Segundo ponto, B, eu acho legal, eu penso que eu sou uma pessoa que valoriza muito a diversidade, vou usar o exemplo que eu já estava usando, e eu quero levantar essa bandeira, eu quero me colocar no mercado como um profissional que fala disso, que defende isso, mas eu tenho receio de ser mal interpretado, eu tenho receio de me envolver em polêmicas, eu acho que, eu não sei se eu tenho destreza para fazer isso. Na minha visão, por isso que o trabalho de autoconhecimento é tão importante. Porque não são todas as batalhas que você precisa comprar. Vou dar o meu exemplo. Pouquíssimas vezes eu divulguei o meu posicionamento político aqui no Instagram. Isso, assim, né? Eu fui lá, tomei vacina, eu sou uma mulher empoderada, eu dou sinais, mas eu não defendo nada. Eu não critico nada abertamente, eu não defendo nada abertamente. Por quê? Essa não é uma batalha que eu quero associada à minha imagem. Principalmente à minha imagem profissional, que é uma imagem que eu viso colocar aqui. Eu tenho algumas parcelas de coisas pessoais que eu coloco aqui, mas é tudo estratégico, é tudo para gerar conexão.
Quais são as batalhas que eu defendo? A batalha racial, a batalha das mulheres. As bandeiras que eu levanto são essas bandeiras. São bandeiras que eu sei que eu não seria eu se eu não levantasse e que eu sei que estão em congruência com as bandeiras que a organização na qual eu estou também levanta. Então, são coisas que se conversam. Agora, eu sei que, né, eu trabalho por um produto que está na casa de uma série de pessoas, quase 100% da população. Se eu falo abertamente, profissionalmente, o meu posicionamento político e isso dá algum chabu em algum momento, eu posso me prejudicar e eu posso ser demitida por justa causa. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter esse refinamento. Só que você só vai saber quais bandeiras você vai levantar, quais discursos você vai trazer aqui como profissional independente, quando você faz um bom trabalho de autoconhecimento, um bom trabalho de análise do lugar em que você trabalha, da cultura organizacional na qual você está inserido, e você entende quais são essas conexões. Quando a gente está na mentoria da jornada, na jornada do subordinado, eu te ajudo com isso, porque a gente vai mergulhar nos seus valores, a gente vai mergulhar na sua satisfação no lugar em que você trabalha, no espaço em que você trabalha, você vai entender, essas duas coisas estão conversando? Se elas estiverem conversando, quais são os pontos de inflexão que você vai trazer para o seu discurso? Tudo isso a gente faz na jornada do subordinado. E o terceiro ponto, eu já até falei um pouco sobre isso, mas honestamente, preguiça. Tenho preguiça, não quero ficar me colocando como profissional, né, independente no mercado. Eu acho que conforme eu for subindo na escalada hierárquica, essa notoriedade profissional, ela vai aparecendo naturalmente. Se você entra hoje, por exemplo, no site da Concor, da escola Concor, todos os professores são, sei lá, Maria da Silva, diretora da Ambev, João da Silva Sauro, diretor da P&G, sei lá, falei qualquer coisa. Então, a empresa, o crachá, vai me dando essa notoriedade profissional com o passar do tempo. Gente, aí você sai da empresa da Silva Sauro lá, você sai da empresa XPTO, e para você se recolocar no mercado? Você não se preparou. Aquela aula que você estava dando, a partir do momento que você perde o sobrenome da organização, você também perde o espaço da escola. Porque você não estava ali porque você é um profissional excepcional, porque você traz resultados excepcionais e o seu nome agrega valor àquela escola, o seu nome agrega valor àquele ambiente em que você está inserido, naquela palestra que você está dando. O que agrega valor para você é o sobrenome da organização que você carrega. Isso é muito perigoso. Ainda mais num futuro em que isso vai contar cada vez menos. Cada vez menos você vai estar 100% atrelado a uma empresa. Gente, eu acho que voou um pelinho aqui. Eu tô coçando o nariz porque eu acho que voou um pelinho da minha jaqueta, desculpa. A gente tá falando que vocês vão trabalhar por projetos, vocês vão trabalhar para resolver problemas. Você não vai trabalhar, você não vai carregar esse caminhão de grana, esse caminhão de história, essa herança dessas grandes organizações por muito tempo mais. Então, se você quiser ser relevante daqui a 30 anos, invista no seu nome, construa o seu nome e sobrenome, a sua história. E não só a sua história na empresa tal. Outra coisa que eu acho importante dizer também é, se você tem preguicinha de fazer isso até dentro da organização, saiba que provavelmente você vai ser substituído por um robô. Porque você só tá fazendo aquilo que te pedem, você só tá fazendo aquilo que esperam de você, você não tá demonstrando pensamento crítico, você não tá demonstrando criatividade, você não tá demonstrando habilidade de se comunicar. E tudo isso é característica que os robôs também têm. Então, eu acho que assim, daqui pra frente vai ficar cada vez mais evidente que não há espaço para profissionais que só fazem aquilo que pedem, só fazem aquilo que é esperado e aguardam ansiosamente pela ascensão hierárquica na qual o sobrenome da empresa vai garantir que você seja valorizado no mercado. Esquece isso.
Esquece isso. Desenvolvimento não é mais apenas tendência, é sobrevivência. Exatamente, Silvana, adorei sua colocação. Temos que estar prontos para as oportunidades, exatamente. E você construir o seu nome atrai oportunidades. Porque as pessoas começam, o mercado, as empresas, as escolas, os eventos, toda vez que eles precisarem de alguém para falar daquilo que é a sua especialidade, eles vão chamar você porque é você. Independente se você foi demitido ontem ou não, independente se você tá na organização e entregou um mega projeto ou não, você é que agrega valor ali naquele espaço. Você é que vai chamar público, porque todo mundo sabe que você é o cara que manja disso. Beleza, gente? Vamos lá. Eu acho que uma coisa que também é importante ressaltar é... Eu sempre dou um pouquinho e tiro um pouquinho, dou um pouquinho e tiro um pouquinho. Não é porque você descobriu o que você é bom, qual profissional, qual reputação você quer construir, que valor você agrega, que você é a última bolacha do pacote. Você não é. Você se construir como um profissional não significa que você não tenha o que aprender da organização. Você se construir como um profissional protagonista, um profissional independente, não quer dizer que você não tenha o que aprender com seus pares dentro da empresa. Muito pelo contrário. Quando você entra nessa seara, quando você entra nessa arena de dar a cara a tapa no mercado com o seu nome e sobrenome, sem a defesa, sem a barreira da organização, sem a herança da organização, você precisa se colocar como um profissional muito mais humilde, com principalmente humildade intelectual, de ouvir, de saber que às vezes você vai colocar um posicionamento que não é o melhor posicionamento. Por quê? Quando a gente está se colocando como um profissional que carrega o sobrenome da organização, a gente também tem todo o aparato da organização para embasar aquilo que a gente está falando. Então, vou dar um exemplo. Hoje, dentro da empresa em que eu trabalho, eu estudo muito sobre sustentabilidade. Por isso que esse tema está na minha cabeça. Hoje, se você me perguntar quem é o consumidor brasileiro e como ele se preocupa com sustentabilidade, talvez eu julgo dizer que eu sou uma das profissionais que mais sabe falar sobre isso no meu nível hierárquico na empresa em que eu estou. Porque, assim, é um nível de profundidade muito grande para criar as campanhas, para colocar tudo isso no mercado. Que já está no mercado, inclusive, já saiu propaganda e tal, por isso que eu posso falar. Só que eu tenho um aparato que me ajuda nisso muito grande. Eu tenho pesquisas, eu tenho institutos, eu tenho profissionais, eu falo com ONGs o dia inteiro, que tem as melhores informações. Então eu tenho todo esse embasamento e o mercado sabe que eu tenho todo esse aparato. Mas quando eu venho aqui sozinha, Beatriz Machado, te ajudar a se comunicar com segurança para atingir seus objetivos de carreira através do branding pessoal, o mercado sabe que eu não tenho o aparato da organização. Então eu preciso de humildade, principalmente humildade intelectual, porque eu tenho os meus recursos, eu tenho a minha força de vontade, eu tenho o meu networking, a minha rede, que com certeza ainda não tem o tamanho, e né, a gente está falando, eu trabalho na Unilever, a gente está falando de uma empresa de, enfim, mais de 100 anos, não tenho todo o mesmo aparato. Então quando eu venho aqui, se eu cometo um erro, ou se eu vou trocar com outro profissional, eu tenho que de fato trocar. Eu tenho que de fato fazer isso com humildade, sabendo que eu não sou a última bolacha do pacote, eu não sei tudo, a minha opinião não é a única opinião válida e correta. Beleza? Então esse também é um recado que eu acho importante deixar aqui para vocês. E aí, vamos para as dicas finais. B, tá bom, me interessei, acho legal, o que eu preciso fazer para começar a me colocar como um profissional? Definir quem você pensa que é. O tema da live é esse, você precisa ter consciência de quem você é, você precisa fazer um mergulho em si mesmo para fazer as suas escolhas. Quais são os temas do qual eu vou falar, quais são os valores que eu vou defender, quais são as causas às quais eu vou me associar, quais são os conteúdos que fazem sentido eu colocar na rede, quais não, quais são as pessoas com as quais faz sentido eu me associar.
você precisa ter muita segurança dos seus fundamentos, da sua história, da onde você vem, para onde você quer ir, para estabelecer a sua comunicação no presente, tanto aqui no online, quanto com as pessoas no offline, as pessoas da sua empresa, as pessoas de fora da sua empresa, do mercado. Você precisa fazer todo esse processo. É justamente esse o meu trabalho, é justamente isso que a minha mentoria visa te ajudar a fazer. A jornada do subordinado, ela é para isso. Lá eu falo assim, o seu crachá, se você é coordenador, analista, estagiário, rasga, joga fora. Eu quero saber quem é você como profissional. As pessoas falam assim, mas eu tô no meu primeiro emprego, é a minha primeira experiência. Cara, quantos anos você já tem de vida? Desde o primeiro momento lá que você respirou, que você estava na barriga da tua mãe, talvez você tenha uma história de superação, talvez você tenha uma história, enfim, de tragédia e de recuperação. Eu quero saber, dia após dia, o que aconteceu, o que é importante, qual limonada a gente pode fazer desse limão que é você. Ó que frase maravilhosa que ficou. E na próxima semana, na imersão Destrava a Sua Comunicação, eu quero te ajudar na prática, porque a jornada é uma imersão, é uma grande imersão, a jornada é um grande mergulho. Na imersão Destrava a Sua Comunicação, eu quero que você comece, que você tenha a capacidade de rapidamente fazer ali já algumas coisas, começar a colocar algumas coisas pra fora, com um pouquinho de consciência de qual reputação você quer, ainda num nível superficial, mas que com certeza já vai te ajudar a ir pra prática, vai te tirar da inércia. Depois, se você quiser fazer a jornada, o mergulho profundo vai te deixar extremamente confiante para ir para o mercado como um profissional que vai dar a cara a tapa com o seu nome, com o seu sobrenome, sem necessariamente vínculo de nenhuma empresa, só se for interessante para você. Beleza, gente? Me empolguei, falei pra caramba, entrei atrasada e fiquei feliz aqui falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, comentários, por favor, me mandem no DM, deixem no comentário dessa live. Espero ver vocês na semana que vem na imersão Destrava a Sua Comunicação, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite, boa sexta-feira pra vocês.